Bom, hoje a educação pública está em péssimas condições, em primeiro lugar devido ao sistema em si, e o sistema corroborou para que os alunos perdessem o interesse. Então, o foco da educação mesmo, da uma educação de qualidade, foi desfigurando, foi perdendo a qualidade, e cada vez mais a escola pública está deixando muito a desejar. São muito boas, por vários motivos, né? Por exemplo, a metodologia. Tem muitos professores que, por exemplo, eu estudei a minha vida inteira em escola pública. Então eu sei o quanto é maçante você chegar lá todos os dias, ficar fazendo cópia atrás de cópia, sem falar que são informações que, se o professor se ele não orienta bem, se ele não trabalha bem essas informações, fica uma coisa sem sentido. Então o aluno nada mais, eu acho que dependendo do aluno, tem muitos que só são meros copistas. Lógico, elas são, falando da infraestrutura, elas são muito melhores que as escolas públicas, né? Essa escola pública que tem tanta gente na sala, por exemplo. Mas a gente cai na mesma questão. Se o professor não sabe usar esses recursos, por mais que você tenha os recursos na escola, se o professor não sabe usar, então não vai acontecer nada. Então o professor precisa saber usar, e para isso ele tem que ser capacitado. Tá? Não que o que a escola pública, por exemplo, não ofereça, ele oferece. Mas também eu acho que às vezes tem que partir um pouco da iniciativa do professor em usar, né, a infraestrutura. Bom, na educação pública nós temos falta de mais escolas. Até creio eu, por artigos que a gente lê, conversa que a gente tem, que um dos problemas é exatamente esse. Não se investe na escola pública para ter mais salas de aula. Por isso, a progressão. Porque se começar a reprovar 10 alunos de uma sala, 10 da outra, teria que ter mais salas de aula. Precisando de mais sala de aula vaga, precisa de mais escola. Não tem dinheiro para construir escola. Então, o que a gente faz? Aprova todo mundo, manda todo mundo, empurra todo mundo para frente, porque aí não precisa de mais escola, não precisa de mais escola e mais sala de aula, não precisa de ter mais dinheiro para construir escola. Então, precisaríamos de mais escola, que não temos. Então, mais capital, mais investimento. Precisaríamos que os professores conhecessem melhor o conteúdo. Infelizmente, temos sim, na rede pública, professores que não dominam a matéria. Se sair daquilo lá que ele tem que dar aula, ele não sabe dominar. É a nossa realidade. Passaram sim por um concurso, mas será que essa avaliação para entrar no concurso? Eu já fiz 4, passei nos 4, mas porque eu domino o meu conteúdo. Mas será que ela é viável? Eu mesmo sou contra. Ela te dá ali uns testes, 30 questões, por exemplo, de legislação. Eu não vou praticar legislação na sala de aula. Isso é para eu saber quais são os meus direitos e meus deveres. E 20 de específica, quando eu acho que deveria ser ao contrário, muito mais de específica, para ver se eu sei o conteúdo que eu vou ministrar, e algumas de legislação para conhecer os meus direitos e deveres. Então valoriza-se mais o que? A legislação, o que você pode e o que você não pode fazer, do que você vai estar dando para os seus alunos. Então já começa errado. Então começa a base da educação pública já é errada, no meu entender. Então, houve uma grande mudança que é normal, né, a evolução e as gerações serem diferentes. Mas o que houve, e eu acho que houve uma mistura de valores, foram duas coisas. Primeiro, as novas teorias da psicologia começaram a colocar coisas que antigamente
os pais faziam. Então hoje é proibido, por exemplo, corrigir um filho com uma palmadinha, por exemplo, não pode. Então isso era só na base da conversa, e na base de privar de alguma coisa, ou de colocar de castigo. Para cada caso, é um caso, tá? Então, antigamente, eu mesma, eu cheguei a levar uma palmada da minha mãe, não espancar, ninguém está falando isso, mas uma repreensão, para fazer pensar, para poder chegar a uma conclusão. Hoje, as novas teorias dizem que não, é só na conversa, E depois veio o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, onde criança não pode nem ajudar, porque é exploração, e não é bem por aí. É colaboração, não é exploração. Então o que está acontecendo? E isso volta para a escola pública também, no sistema. Se você tem um sistema onde não pode reprovar, tem uma progressão automática, que o aluno sabe que ele não precisa estudar, a curto prazo isso é um benefício para ele. Ele não tem maturidade ainda para saber que isso vai levá-lo a consequências no futuro. Ele só sabe que se ele estudar ou não estudar, ele vai passar. Então, para ele, a curto prazo, isso é um bom negócio. Ele não está vendo que ele está deixando de aprender. Então, se ele sabe que ele não tem que estudar e ele vai passar, para que estudar? É do ser humano isso daí. Se o ser humano pode facilitar, ele não vai querer complicar. Então, a longo prazo, ele vai sentir lá na frente que ele fez um mau negócio, que ele deixou de aprender e que ele ficou para trás de muitos. Por exemplo, na hora de um concurso, na hora de um vestibular, ele sabe a quem do que ele deveria saber. Só que é aí que ele vai sentir. Até lá, ele perdeu tempo, ele não fez nada. Quem se prejudicou foi ele mesmo. Mas quem que incentivou ele a fazer isso? O sistema. O melhor professor, se não tiver uma via de mão dupla, se o professor não for bom e os alunos não forem interessados, ele pode ser o melhor professor. Não adianta. Tem que ser uma mão dupla, que nem namorado. Não adianta você gostar do namorado e a outra parte não gostar. Vai dar certo o relacionamento? Não vai. Então pode ser o melhor professor. Se o aluno não quiser, não adianta. Ele pode tentar estimular, fazer o que for. Não dá certo. Aula de qualidade precisa de um professor de qualidade e uma turma de qualidade. Senão não funciona. Então não é jogar a coisa só. O que o professor pode fazer? O que nós podemos fazer? O que todos nós podemos fazer para melhorar essa situação? Esse é o ponto-chave. Não tem é um conjunto, não é um responsável. Lógico, tem professores que são pessoas ótimas, mas tem também aqueles que não querem trabalhar. São acomodados, pessoas acomodadas. E assim, isso prejudica muito os alunos. Se o aluno ele chega aqui, ele se depara com um problema que ele consegue resolver, alguma coisa que ele nunca ouviu falar na vida, mas que ele precisa para entender o conteúdo do ensino médio, se ele não correr atrás, ele não vai conseguir dar conta, porque o professor ele não pode ficar voltando em matéria de fundamental. Ainda mais na nossa escola que a gente tem menos aula. Sim, tudo tem o lado positivo e o lado negativo. Tem pessoas interessadas, temos professores com muito boa vontade, tem professor capacitado, só que o que vai acontecendo a longo prazo? Tudo isso vai caindo por terra, porque vai tendo um desânimo. Você vai fazendo e vai vendo que você não vai conseguindo nada. Os professores, aí esbarram na questão. Eu sou professora há 14 anos, 6 na rede pública, anteriormente na rede particular. Vim para a rede pública por uma questão de estabilidade, que é o que a gente almeja depois de uma certa idade. Mas se a gente for comparar mesmo, os benefícios são melhores na rede pública em termos de estabilidade. Mas você não tem aquela satisfação. Por quê?
você não vê as coisas crescendo como você gostaria que crescesse. Então, começa a contagiar esse desânimo, essa falta de preparo. Então, aquela parte boa que tem, começa a diminuir, pesar na balança. Então, fica complicado. Volto a falar no ECA. Depois que houve o ECA, eu senti uma piora. O adolescente, a criança, acha que pode tudo, pode falar tudo, pode dizer tudo, não tem-se mais aquele respeito que havia, né? E também vem um pouco da educação de casa. Os pais também transferiram para a escola a educação dos filhos. Eles acham que o professor que tem que educar, quando na verdade não é isso. Eu acho que a educação tem que vir de casa. Aqui a gente tem que ensinar os conhecimentos, socializar o aprendido, mas aquela parte de educação, respeito, isso aí vem da formação da criança com a família. E transferindo isso tudo para casa. E às vezes a criança é reflexo dos pais. Se você vai corrigir a criança e chama os pais falam, mas o que tem? É só uma criança. Então você se sente o quê? De mãos atadas. O que você pode fazer? Você é apenas o professor. Então é muito complicado, está muito complicada a situação hoje de um professor, porque ele tem que ser psicólogo, professor, educador. Fazer uma hipótese, o professor não cobra o aluno. Esse aluno, ele pode ou correr atrás do conteúdo, logicamente, ou também não se importar, ou seja, ele não vai aprender. Se ele não aprende, isso acarreta várias consequências negativas na vida dele. Ele não vai ter uma base, por exemplo, para entrar numa universidade, então ele pode trancar o curso. Na hora de ele trabalhar, ele não vai conseguir compreender exatamente como que é as situações do trabalho para que ele possa desenvolver um bom trabalho. Então ele perde conhecimento, o aluno, quando ele não é muito cobrado, e essa perda de conhecimento faz com que ele não compreenda o mundo dele, e isso influi no trabalho da pessoa. Mas não a mentalidade. Eles são diferentes em termos econômicos, né, termos sociais, vamos dizer assim. Eles têm mais oportunidades, vamos dizer assim. Mas isso não quer dizer que um aluno de escola pública, por mais que a escola dele não tenha tudo que uma particular tem, isso não quer dizer que ele não vai conseguir, por exemplo, passar no vestibular ou coisa parecida. Até porque o mérito maior nesses casos é do aluno, eu considero. Então a escola contribui para o amadurecimento da pessoa, do aluno como pessoa, como ser ético, e isso é importante para todos, né? Assim, é importante para a vida. Então a escola, na minha concepção, ela não é só você chegar aqui, aprender um monte de conteúdo empacotadinho para você decorar esses conteúdos, chegar no vestibular e conseguir fazer tudo, né? Porque a escola ela lida com seres humanos, não com robôs não com máquinas de fotocópias, por exemplo. Então a escola ela tem que ter esse olhar moderno de querer capacitar o aluno para a vida, não só para o vestibular. Então quando a escola tem esse olhar, eu acho que assim, e ela consegue transmitir isso bem para o aluno, eu acho que não precisa muito esforço da escola, porque aí depois o aluno vai sozinho.